a referência de Freud a uma afirmativa de Jung no sentido de que os sonhos com estímulos dentais que ocorrem nas mulheres têm o sentido de sonhos com nascimentos, bem como a crença popular no significado da dor de dente nas mulheres grávidas, explicaram o contraste estabelecido no sonho entre o fator decisivo no caso de mulheres e homens, entre parênteses, puberdade. A esse respeito, recordo-me de um sonho anterior que tive logo após uma visita ao dentista e no qual sonhei que as coroas de ouro que tinham acabado de ser fixadas caíam. Isso muito me aborreceu no sonho, por causa da considerável despesa que eu fizera e da qual ainda não me havia recuperado inteiramente na época. Esse outro sonho tornou-se então inteligível para mim, abre parênteses, em vista de certa experiência minha, fecha parênteses, como um reconhecimento das vantagens materiais da masturbação sobre o amor objetal. Este último, do ponto de vista econômico, seria, sob todos os aspectos, menos desejável, abre parênteses, as coroas de ouro, fecha parênteses, e creio que a observação da senhora sobre o significado da dor de dentes nas mulheres grávidas havia despertado novamente em mim essas sequências de ideias. Isso é o bastante no que se concerne à interpretação proposta por meu colega, que é altamente esclarecedora e a qual, penso eu, não se pode levantar qualquer objeção. Nada tenho a acrescentar a ela, salvo talvez uma sugestão quanto ao sentido provável da segunda parte do sonho. Esta parece ter representado a transição do sonhador entre a masturbação e as relações sexuais, que foi aparentemente realizada com grande dificuldade. Abre parênteses, o túnel pelo qual os trens entravam e saíam em várias direções, fecha parênteses, bem como o perigo destas últimas, abre parênteses, a gravidez e o sobretudo, fecha parênteses. O sonhador se valeu para essa finalidade das pontes verbais Zan, Zeichen, entre parênteses, Zug e Zan, Heißen. Um Heißen com 2 S's e o outro Heißen com um S só. Por outro lado, teoricamente, o caso me parece interessante sob 2 aspectos. Em primeiro lugar, oferece provas em favor da descoberta de Freud de que a ejaculação nos sonhos acompanha o ato de extrair dentes. Qualquer que seja a formação em que a poluição aparece, somos obrigados a considerá-la como uma satisfação masturbatória promovida sem a assistência de qualquer estimulação mecânica. Além disso, nesse caso, a satisfação que acompanhou a poluição não foi, como geralmente acontece, dirigida a um objeto, ainda que apenas imaginário, mas não teve objeto, se é que se pode dizer isso, foi completamente autoerótica ou, no máximo, exibiu um ligeiro vestígio da
de homossexualidade, abre parênteses, com referência ao dentista, fecha parênteses. O segundo ponto que me parece merecer ênfase é o seguinte: pode-se plausivelmente objetar que não há necessidade alguma de se considerar o presente caso como uma confirmação do ponto de vista de Freud, visto que os fatos do dia anterior seriam suficientes por si mesmos para tornarem inteligível o conteúdo do sonho. A ida do sonhador ao dentista, sua conversa com a dama e a leitura de A Interpretação dos Sonhos explicariam suficientemente bem como foi que ele chegou a produzir esse sonho, especialmente uma vez que seu sonho foi perturbado por uma dor de dentes. Chegariam mesmo a explicar, se necessário, como foi que o sonho serviu para ele se desfazer da dor que lhe perturbava o sono, travessão, por meio da representação de se livrar do dente dolorido e, simultaneamente, por afogar com a libido a sensação dolorosa que o sonhador temia, mas mesmo que se dê o máximo desconto possível a tudo isso, não se pode sustentar seriamente que a simples leitura das explicações de Freud pudesse estabelecer no sonhador a ligação entre a extração de um dente e o ato da masturbação, ou que pudesse sequer acionar essa ligação, a menos que ela se houvesse estabelecido há muito tempo, como o próprio sonhador admite ter acontecido, abre parênteses, na expressão sich einen ausreißen, fecha parênteses. Essa ligação pode ter sido revivida não apenas por sua conversa com a senhora, como também por uma circunstância que ele relatou subsequentemente. E isso porque, ao ler a interpretação dos sonhos, ele não estava disposto, por motivos compreensíveis, a crer nesse sentido típico dos sonhos com estímulos dentais e sentira o desejo de saber se tal sentido se aplicava a todos os sonhos dessa espécie. O presente sonho confirmou o fato de que era isso o que ocorria, ao menos no que lhe dizia respeito, e assim lhe mostrou por que ele fora obrigado a sentir dúvidas sobre o assunto. Também nesse aspecto, portanto, o sonho foi a realização de um desejo, travessão, a saber, o desejo de se convencer da faixa de aplicação e da validade desse ponto de vista de Freud. O segundo grupo de sonhos típicos abrange aqueles em que o sonhador voa ou flutua no ar, cai, nada, etc. Qual o sentido desses sonhos? É impossível dar uma resposta geral. Como ficaremos sabendo, eles significam algo diferente em cada um dos casos. É apenas a matéria-prima das sensações neles contidas que deriva sempre da mesma fonte. 1909. As informações proporcionadas pelos tratamentos psicanalíticos forçam-me a concluir que também esses sonhos reproduzem
impressões da infância, ou seja, relacionam-se com jogos que envolvem movimento, que são extraordinariamente atraentes para as crianças. Não há um único tio que não tenha mostrado a uma criança como voar, correndo com ela pela sala, em seus braços estendidos, ou que não tenha brincado de deixá-la cair, fazendo-a cavalgar em seu joelho e de repente estirando a perna ou levantando-a bem alto e subitamente fingindo que vai deixá-la cair. As crianças adoram essas experiências e nunca se cansam de pedir que sejam repetidas, especialmente quando há nelas algo que cause um pequeno susto ou uma tonteira. Nos anos posteriores, elas repetem essas experiências nos sonhos. Nestes, porém, deixam de fora as mãos que as sustinham, de modo que flutuam ou caem sem apoio. O prazer que as criancinhas extraem das brincadeiras desse tipo, abre parênteses, bem como dos balanços e gangorras, fecha parênteses, é bem conhecido quando passam a ver façanhas acrobáticas no circo. Suas lembranças desses jogos é reavivada. Os ataques histéricos dos meninos, por vezes, consistem simplesmente em reproduções de façanhas dessa natureza, executadas com grande habilidade. Não é incomum a ocorrência de que esses jogos de movimento, embora inocentes em si mesmos, deem margem às sensações sexuais, às traquinagens, entre colchetes, Herzen, infantis, se é que posso empregar um termo que comumente descreve todas essas atividades, são o que se repete nos sonhos de voar, cair, ter tonteiras e assim por diante. Ao passo que as sensações prazerosas ligadas a essas experiências transformam-se em angústia, mas com bastante frequência, como toda mãe sabe, a traquinagem entre crianças acaba realmente em altercações e lágrimas. 1900. Assim, tenho boas razões para rejeitar a teoria de que o que provoca os sonhos com voos e quedas é o estado de nossas sensações táteis durante o sono, ou as sensações do movimento de nossos pulmões, e assim por diante. A meu ver, essas próprias sensações são reproduzidas como parte da lembrança, a qual remonta ao sonho, isto é, são parte do conteúdo do sonho e não sua fonte. 1900. Esse material, portanto, consistindo em sensações de movimento de tipos semelhantes e oriundas da mesma fonte, é utilizado para representar toda sorte possível de pensamentos oníricos. Os sonhos de voar ou flutuar no ar, abre parênteses, em geral de cunho prazeroso, fecha parênteses, exigem as mais diversas interpretações com algumas pessoas. Essas interpretações têm de ser de caráter individual, ao passo que, com outras, podem ser até mesmo de natureza típica.
Uma de minhas pacientes costumava sonhar com muita frequência que estava flutuando a certa altura acima da rua, sem tocar o chão. Ela era muito baixa e tinha horror à contaminação envolvida no contato com outras pessoas. Seu sonho de flutuação realizava seus 2 desejos, elevando seus pés do chão e alcançando sua cabeça até uma camada mais alta de ar. Em outras mulheres, verifiquei que os sonhos de voar expressavam o desejo de, abre aspas, ser como um pássaro, fecha aspas, enquanto outras no sonho tornavam-se anjos durante a noite, por não terem sido chamadas de anjos durante o dia. A estreita ligação entre voar e a representação de pássaros explica por que nos homens os sonhos de voar costumam ter um sentido francamente sensual. E não nos surpreenderemos ao ouvir dizer que este ou aquele sonhador se sente muito orgulhoso de seus poderes de voo. 1909. O doutor Paul Feder, de Viena e posteriormente de Nova York, formulou a atraente teoria de que bom número desses sonhos de voo são sonhos de ereção, pois o fenômeno notável da ereção, em torno do qual a imaginação humana tem girado constantemente, não pode deixar de ser impressionante, uma vez que envolve uma aparente suspensão das leis da gravidade. Abre parênteses, nesse contexto, os falos alados dos antigos, fecha parênteses, 1911. É notável que Morley Vold, um pesquisador de sonhos de espírito sóbrio e que não se inclina a interpretações de qualquer espécie, também apoie a interpretação erótica dos sonhos de voar ou flutuar. Vold, 1910, ele se refere ao fator erótico como, abre aspas, o mais poderoso motivo dos sonhos de flutuar, fecha aspas. Chama atenção para a intensa sensação de vibração no corpo que acompanha tais sonhos e ressalta a frequência com que estão ligados a ereções ou poluições. 1914. Os sonhos de cair, por outro lado, são mais a miúde caracterizados pela angústia. Sua interpretação não oferece nenhuma dificuldade no caso das mulheres, que quase sempre aceitam o uso simbólico da queda como um modo de descrever a rendição a uma tentação erótica. Tampouco chegamos ainda a esgotar as fontes infantis dos sonhos de estar caindo. Quase toda criança caiu numa ocasião ou noutra e depois foi apanhada e mimada, ou caso tenha caído do berço à noite, foi levada para a cama da mãe ou da babá. 1909. As pessoas que têm sonhos frequentes de estar nadando e sentem grande alegria em furar as ondas e assim por diante, foram em geral pessoas que urinavam na cama e repetem em seus sonhos um prazer de que há muito aprenderam a se abster. Logo veremos, através de mais de um exemplo, o que é que os sonhos de estar nadando são mais facilmente usados para representar. 1909.